Voltamos com o Papo com Ela e hoje a discussão é sobre criminalização da homofobia. E para falar sobre essa temática, eu recebo aqui nos estúdios a vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB de Mato Grosso, Camila Michico, e também a organizadora da Parada pela Diversidade, a advogada Thaís Brasil. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para discutir essa temática aqui no Papo com Ela. Obrigada a vocês. Agradeço o convite. Doutora Camila, o que muda efetivamente com essa decisão, esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, que agora criminaliza a homofobia? Juridicamente é importante a gente ressaltar que desde a redemocratização do país, as lutas da comunidade LGBT, elas vêm sido asseguradas por meio de decisões judiciais e não pelo legislador, como deveria ser. Mas em razão dessa inércia, onde ficou mais uma vez comprovada por ocasião desse julgamento que criminaliza a homofobia, os impactos são imensos. Como, por exemplo, hoje é muito difícil apresentar dados sobre crimes de homofobia. O que a Polícia Militar e Civil aqui do Estado faz, segundo o Major, que é o responsável pelo Núcleo de Combate à Homofobia, nos informou, que eles filtram, por meio dos boletins de ocorrências, e do que acontece no estado todo, palavras-chave para tentar detectar onde é que está acontecendo esse tipo de violência. Então porque não são dados existe muito fiéis, né? Não, infelizmente, porque não existia uma criminalização. Por exemplo, quando alguém sofre alguma situação de furto, roubo, violência, lesão corporal, essas situações são tipificadas na legislação. Então ela vai, faz um boletim de ocorrência e é enquadrada. Mas o crime de homofobia não existe. Então, muitas vezes, essa pessoa registra um boletim de ocorrência, mas ela atribui outro fato, outro tipo penal, como lesão corporal. Mas a gente sabe que ela foi vítima daquele tipo de violência em razão do que ela é, né? E não necessariamente um furto específico. Até porque, em muitos dados, sequer entram esse tipo de ocorrência. São violências contra aquelas pessoas, né? De uma maneira verbal, física e fatal. Thaís, quando a gente diz desse entendimento do Supremo, como a comunidade LGBT recebe essa notícia, já que era uma luta que vinha há mais de uma década, creio? Bom, a comunidade LGBT comemora muito e entende que, ao menos através do judiciário, tem-se uma esperança em relação à criminalização e ao combate de maneira generalizada às violências contra a comunidade LGBT. Então, por vezes, eu tenho a inércia, porque hoje, através do Legislativo e do Executivo, infelizmente, ainda que não seja o caso, ainda que não fosse o correto, a religião do deputado pesa, os interesses econômicos particulares do deputado ou deputada pesam, onde não deveria pesar. E quando a gente fala sobre o judiciário, não nos interessa a religião do ministro do Supremo, não nos interessa as intenções particulares ou privadas, o que ele faz ou não faz, deixa de fazer, com o que ele comunga, porque ele tem que analisar de acordo com a lei, de acordo principalmente com a nossa Carta Maior, que é a Constituição Federal. Então, posso falar pela comunidade LGBT que para a gente é sempre uma vitória, né? Na verdade, é triste dizer que é vitória ainda falar sobre a sobrevivência dos LGBTs, né? Sobre o mínimo dos direitos a serem não necessariamente conquistados, mas a violência sendo barrada. Doutora Camila, quando a gente fala que com essa criminalização da homofobia nós poderemos ter dados mais fiéis ao que realmente acontece com essa população, o que muda na prática? Isso se torna ferramenta para que haja uma pressão maior, para existir políticas públicas voltadas para essa população, né? De que forma esses dados contribuem no avanço nesse sentido? Eu vejo com bons olhos. Na realidade, isso muda de uma maneira muito ampla, muito além do que as pessoas às vezes são capazes de enxergar. Não é só uma criminalização, você tira essas pessoas da invisibilidade, que elas sempre foram jogadas na invisibilidade. Elas existem, elas precisam
de um suporte estatal no sentido de viverem com dignidade, com segurança e sem a possibilidade das pessoas se sentirem livres a agredi-las pelo fato de ser quem são. Então, eu acredito sim que muda muito o cenário no sentido de dar visibilidade a essas pessoas e, sobretudo, protegê-las. Não basta só criminalizar determinadas condutas, essas pessoas precisam muito mais que isso, porque seguramente quem está a praticar esse tipo de delito precisa se informar, além de que isso é crime, que ele tem deveres no sentido de respeitar as pessoas, tratá-las com dignidade, e esse é um dos deveres do Estado com todos os seus cidadãos. Então, esses cidadãos que estão em vulnerabilidade, eles precisam de um olhar especial. A criminalização é só um passo de uma gama de direitos em que ainda precisam ser conquistados e reconhecidos. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos na sequência, falando ainda sobre criminalização da homofobia aqui no Papo com Ela. Voltamos aqui para os estúdios do Papo com Ela, recebendo hoje a vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB Mato Grosso, Camila Michico, e também a organizadora da Parada pela Diversidade e advogada Thaís Brasil, e a gente debate hoje sobre a criminalização da homofobia. Thaís, quando a doutora Camila fala sobre a importância de ter um olhar para a comunidade LGBT, de saber o que ela passa, de tirar a comunidade LGBT da invisibilidade, de que forma o movimento tem trabalhado nesse aspecto e como é recebido pela sociedade toda essa ação que é feita por vocês? Bom, para falar sobre a comunidade LGBT, é interessante, primeiramente, fracionar o que as siglas representam. Então, quando eu tenho L e B, eu tenho IT também, tenho primeiramente mulheres lésbicas ou mulheres bissexuais, os homens se enquadram em homens bissexuais ou homens gays, e quando eu tenho as pessoas trans e as mulheres travestis, posso ter homens e mulheres trans. Falo isso porque as necessidades, né, e os avanços ou ainda as vulnerabilidades relativas, por exemplo, às pessoas trans, são completamente diferentes das necessidades das mulheres lésbicas e bissexuais e dos homens gays, porque, obviamente, as mulheres, elas ainda vivem um cenário de vulnerabilidade na sociedade como um todo, independentemente da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero. Não seria diferente dentro da sigla LGBTQIA+, hoje, que é a sigla mais atualizada. Quando eu penso, por exemplo, nas pessoas trans, nós ainda falamos sobre o mínimo de sobrevivência dessas mulheres, principalmente. Porque hoje, se a gente analisa o tempo de vida, a idade média dessa população exclusivamente trans e mulheres travestis, nós temos uma idade, se não me engano, em média de 35 anos de idade. Então, hoje... Menos da metade da média nacional. Exatamente. Né? Quando eu falo sobre o avanço ou os direitos das pessoas trans, nós ainda estamos falando em direito ao nome social, ou seja, o direito da pessoa minimamente poder escolher o seu nome ou ter um nome de acordo com as suas características, de acordo com a sua identidade de gênero. Né? Ao mesmo tempo, eu penso que, verifico que essas pessoas trans, elas estão minimamente incluídas no ensino básico, quiçá no ensino de graduação e pós-graduação. São, infelizmente, poucas ainda as pessoas trans que elas conseguem finalizar os seus cursos em universidades. E aí, quando a gente pensa em pós-graduação, o número é menor ainda, né? Exatamente por toda essa questão de violência relativa a essas pessoas. Quando eu penso nas mulheres lésbicas ou bissexuais, ainda há o estupro corretivo, né? Que é a grave ideia de crença, a grave crença de que estuprar uma mulher lésbica ou bissexual, inclusive um homem trans ou uma mulher trans, vai fazer com que a sua identidade de gênero ou a sua orientação sexual mude. Então, eu violento sexualmente essas mulheres. E os homens gays também têm as suas demandas e as suas particularidades
que, claro, são um pouco menores ou menos sofridas do que as questões que principalmente a população trans vive. Ou seja, a gente ainda luta por direitos mínimos, direitos de sobrevivência, direito de poder ter um emprego reconhecidamente, né, ter uma carteira assinada. Hoje, grande parte da população tem que trabalhar aí, se não com a prostituição, em empregos baixissimamente remunerados. A população trans é muito contratada em serviços de telemarketing, exatamente porque a outra pessoa que está do outro lado da linha não sabe com quem está falando. As pessoas trans, elas têm uma dificuldade maior porque a gente diz que o trans não tem armário para se esconder. Então, o homem gay ou a mulher lésbica, não necessariamente, se ela não se demonstra como uma pessoa LGBT, não necessariamente, às vezes, o patrão vai saber que ela tem uma orientação homoafetiva ou biafetiva, já a pessoa trans não. Então, direitos básicos de sobrevivência, de liberdade para amar, de liberdade para ser quem ela é, de liberdade para ter o seu nome reconhecido. Então, a militância ela é muito ampla, ela está em diversos aspectos, pelo Brasil todo. A militância ela existe nas ruas, nas universidades, nos locais de trabalho, nas ONGs, enfim, não dá para dizer que a militância ela tem uma única característica. Eu acredito que onde existir um LGBT, nem que seja dentro da sua casa, com a sua própria família, ele vive em luta, né? Ou em luto, infelizmente. Então a militância ela é muito ampla e a gente ainda luta por direitos mínimos, básicos, que as pessoas não LGBTs talvez nunca tenham que pensar nisso, né? Doutora Camila, hoje nós vemos que existe uma onda de ódio nas redes sociais, existem discursos de lideranças religiosas que falam contra a comunidade LGBT, nós temos parlamentares que falam contra a comunidade LGBT, nós temos um presidente do país que deu declarações falando contra a decisão do Supremo. O que acontece com essas pessoas a partir do momento que o STF entende que a homofobia deve ser criminalizada? Felizmente, nós vivemos ainda numa democracia onde todos estão sob o jugo da lei e essas pessoas não estão blindadas disso. Me chama muito a atenção quando existem discursos inflamados em favor da família. Os LGBTs também têm família. Não consigo compreender. Uma onda de ódio contra amor. Então, sem olhares míopes, é muito fácil identificar onde ou com quem está realmente o problema. Está muito longe de ser com essas pessoas que são vítimas e não algozes de nenhuma outra pessoa. E observo também, as redes sociais, elas trazem consigo esse poder, essa capacidade também de ofensas. Discursos no sentido de que as liberdades religiosas estariam aí limitadas. De maneira nenhuma, a não ser que você admita que a sua religião prega, instiga o ódio ou, de alguma maneira, violenta outras pessoas. Eu não acredito que nenhuma religião transmita esse sentimento no seu seio, né? Outro fato que me chama a atenção são discursos de que o STF criou um tipo penal, que é mais ou menos como se ele dissesse discriminar um homossexual, pena tal. Não aconteceu isso. O que houve foi um enquadramento de uma legislação que já existe desde 1989, que inclusive a intolerância religiosa está também nesse mesmo artigo, assim como a discriminação por etnia, raça, e entendeu-se que a comunidade LGBT tem que ali estar também, porque é alvo, é um grupo vulnerável. E não é o primeiro caso de enquadramento como crime nessa mesma legislação. Por exemplo, há alguns anos, um cidadão chamado Elvanger, no Rio Grande do Sul, distribuía livros com conteúdo de ódio contra judeus. E ele foi condenado por racismo. Enquadrou-se, entendeu-se que ele cometia racismo, porque o racismo não significa um preconceito pura e simplesmente em razão da cor da pele. Você inferioriza um grupo de pessoas em razão do que ela do estereótipo dela, e ele foi condenado, então, por racismo. Então, não há uma inovação, não há uma criação penal da forma com que, infelizmente, se propaga. O que houve foi um enquadramento.
seja porque o Brasil é líder mundial de assassinatos de LGBTs, seja porque, por exemplo, no Senado Federal, até o começo do ano, não existia o gabinete número 24, e isso significa muita coisa a respeito deles. E depois de mais de 30 anos aí aguardando, a Constituição assegura esses direitos a essas pessoas. São direitos fundamentais, orientação sexual, identidade de gênero. Então, há uma mora evidente. Caso venha a ser promulgada, promulgada uma legislação que proteja essa comunidade, será bem-vinda, dependendo do seu teor, evidentemente, né? Não se está aí a tentar, por meio judicial, legislar a todo momento. Mas nós estamos falando de 30 anos aguardando. Na verdade, preenche-se uma lacuna, né? Perfeitamente. Thaís, quando a gente fala sobre o Congresso Nacional, né, como vocês enxergam o fato de nós termos bancadas evangélicas, bancadas da bala, bancadas do agronegócio, subentende-se que defendem certos interesses, né? E não haver, por exemplo, uma bancada LGBT no Congresso. Isso dificulta o caminhar dessas legislações que garantiriam esses direitos de sobrevivência, como a gente vem dizendo? Bom, na verdade eu acredito que todos os deputados e deputadas deveriam trabalhar para o povo, não de maneira exclusiva ou setorizada, né? Então, se eu tenho LGBTs que votaram naquele deputado ou deputada, independente dele não ser LGBT, eu penso que esse deputado ou deputada também precisa trabalhar para esse povo, para esse grupo. Vejo de maneira extremamente prejudicial, principalmente as bancadas, né, como você mencionou, evangélica, que muitos chamam de bancada da Bíblia. Tenho o maior respeito por todas as religiões, pela liberdade religiosa, qualquer coisa ou em qualquer pessoa, ente, que qualquer cidadão ou cidadã acredite, ela tem os seus espaços para isso, e exatamente por isso que o Brasil ele é um Estado laico, mas não laicista, né? Então, para mim não tem sentido um deputado ou deputada na situação de parlamentar, especificamente no Congresso, trabalhar para um grupo específico religiosamente falando, ou trabalhar de acordo com as suas crenças religiosas, ou iniciar, por exemplo, qualquer tipo de trabalho invocando o nome de Deus, né? Exatamente porque não é o que se debate ali. Deveria se debater, então, já que é para se falar sobre religiões, todas as religiões, né? Invocar todos os grandes nomes e deuses que todas as religiões brasileiras possuem. E aí, o problema não está em dentro da sua igreja, dentro da sua religião, dentro daquilo que você acredita, de você acreditar que talvez, né, ser LGBT seja um problema, enfim. O problema está em externar isso para fora do seu coração, para fora do que você acredita, para fora da sua igreja. O problema é transformar isso em ódio. O problema é dentro de uma situação, dentro de um cargo público principalmente, você levar o que não deveria sair ali de um púlpito, né, ou de um altar de suas religiões. O problema está aí, não há problema nenhum em acreditar em um ente sagrado, em ter a sua religião, em frequentar templos, igrejas, problema nenhum. Inclusive, as religiões, muitas delas, elas são grandes marcos para a sociedade e contribuem muito para a sociedade. Mas a partir do momento que, segurando a bandeira, né, de uma religião ou de algum deus em específico, você violenta, mata, segrega, exclui, tenta retirar, por exemplo, o direito ao nome social na figura de líder religioso, ou seja, qual provavelmente é o pecado de uma pessoa dizer que ela acredita que seu nome é Maria e não João? De uma pessoa minimamente ter um nome para que ela não seja mais ainda vulgarizada, exposta, violentada, quando ela está em uma clínica de saúde, ela é chamada por um nome que não condiz com o seu aspecto físico, com o seu aspecto mental. Então, eu acredito que se as pessoas
elas não gostam, não concordam, que elas guardem isso para elas e respeitem a liberdade do outro ser humano. Da mesma maneira que os cidadãos e cidadãs, elas não estão botando o bedelho nos aspectos físicos desse ser humano, nos aspectos religiosos desta pessoa, em como ela se veste, no nome dela, com quem ela se relaciona, mas isso, quando eu falo da comunidade LGBT, importa. Então não importa quem é o esposo ou a esposa de uma pessoa que ela é heterossexual, por exemplo, mas de um LGBT importa. Então qual é a diferença de um CPF de um LGBT para um CPF de um heterossexual? Qual é a diferença do valor do dinheiro de um LGBT para um heterossexual ou, né, um cisgênero? Qual é a diferença do voto, né, de um LGBT para um não LGBT? Não há diferença, mas quando esses parlamentares eles se pronunciam em nome de uma bandeira religiosa que não deveria ser pronunciada neste local público, eles violentam e segregam cada vez mais a comunidade LGBT. Meninas, eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui no Papo com Elas, para que a gente pudesse fazer esse debate e levar mais informação para quem está em casa nos assistindo. Agradeço em nome da OAB Mato Grosso a oportunidade, que a gente acredita que, sobretudo, com espaços de comunicação, esclarecimentos, é que a gente vai levar adiante o que a nossa Constituição tem como valores supremos, que é de solidariedade, fraternidade e pluralismo. Esses são os valores constitucionais que nós defendemos. Eu acredito que é uma bandeira não só da comunidade, de qualquer ser humano que se importe e tenha empatia pelo outro. Obrigada pelo espaço. Hoje falamos sobre o 7º livro lançado pela escritora Lucinda Persona, O Passo do Instante. A reunião de poesias de Lucinda nesse novo trabalho aborda questões existenciais, mas mostra também que a poesia pode ser vista em tudo: paisagens, atmosferas noturnas, memórias e amores. Lucinda Persona é poeta, escritora e membro da Academia Mato Grossense de Letras. Nasceu em Arapongas, no Paraná, e reside em Cuiabá. Graduada em Biologia pela Universidade Federal de Mato Grosso, mestre em Histologia e Embriologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com estágios profissionais na Universidade do Chile, foi professora na UFMT e UNIC até se aposentar. A gente vai a um breve intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho.